Então eu vou começar fazendo umas perguntas meio gerais, só para a gente ir esquentando, né, a cabeça. Uhum. E aí depois... Que é isso que eu te falei da questão de como é que a composição entrou na tua vida musical, né? Você tem uma história que você começou a estudar música ainda no Conservatório Orfeônico, né? Não sei se já era Instituto Vila Lobos, né? Já era Vila Lobos. E como é que a composição entrou? Porque evidentemente eu ouvi aquelas entrevistas que você deu ao T. Kelly no Eletroacústicas, muito boas, inclusive, programas excelentes. E daí você fala até depois quando você foi para a França, que aquilo foi ir para o GRM, foi um acaso, assim, e tal. Então eu queria que você começar com isso, né? Você poderia falar como é que se deu esse contato com a composição, com a criação musical, inicialmente. Uhum. Vamos lá, tá ligando? Não? Tá ótimo, pode ir. Eu, quando tinha 19 anos, por aí, estava perdido na vida. E aí aconteceu de abrirem o Instituto Vila Lobos, que na Praia do Flamengo, quer dizer, já existia em continuidade ao Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Uhum. E o diretor era o compositor Reginaldo Carvalho, que era super progressista, tinha a cabeça bastante aberta, assim, e criou um curso de música incrível, que era já na época muito interdisciplinar. Nós tínhamos aula com gente das artes plásticas, da psicanálise, enfim, uma quantidade grande de professores que vinham de diversas áreas que não era necessariamente a área musical. Aquilo acho que foi muito marcante para mim. Eu tinha 19 anos quando entrei ali, não tinha tido experiência de educação musical antes, só ia a concerto, que era coisa assim, mais de família. As minhas irmãs estudaram instrumento, piano, mas eu não, porque via que elas sofriam bastante. Mas eu gostava do ambiente e tal. Então, quando eu entrei nessa escola, foi muito que eu estava perdido fora dela, estudando economia na faculdade de ciências. E a economia, a faculdade de economia tinha mudado bastante o espírito dela, que eu esperava encontrar uma coisa assim, mais de economia política. Uhum. E quando entrei era uma economia monetarista, meus colegas todos trabalhavam na Bolsa de Valores, me deixou desesperado. Ditadura naquela época, os grandes professores tinham saído de lá. O FRJ? O FRJ, eu com aquele sonho assim de Celso Furtado. Celso Furtado, eu pensei nisso, né? Aquele humanismo histórico. Que nada. Aí então, teve essa coisa, Vila Lobos. Quando eu entrei para o Vila, eu entrei zero música, eu não tinha a menor ideia do que seria ser compositor, entrar na composição. Eu queria aprender a tocar um instrumento. Sim, tocar um instrumento, né? Me bastava, então eu comecei a tocar trompa, inclusive porque tem menos coisa para apertar, os teclas são 3, né? Uma outra, uma válvula para você mudar de sistema. Enfim, mas é um trabalho de embocadura. Uhum. E aí comecei a estudar trompa e entrei para o curso. Eles ofereciam um curso de composição e regência. Uhum. Entrei para esse curso de composição e regência, mas o Reginaldo não durou muito tempo lá dentro, ele teve que sair, o período dele terminava em 2 anos. Ninguém quis fazer uma renovação de lá, ou dar uma continuidade para ele. E como a escola estava sendo muito visada por conta de coisas de época, garotão cabeludo, drogas, colocaram, assim que o Reginaldo saiu, colocaram um general. E que não sabia nada de música, só entendia de tóxicos, de droga. Inclusive autor de um livro chamado Tóxicos. Não é? Então, isso daí foi um outro baque, né? Assim, né? Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 72. Eu já estava lá 2 anos. E é no auge da repressão militar, né? Bem no auge, né? Época de Médici. Uhum. Aí tinha muita gente saindo do Brasil, por razões ou políticas ou não, e eu saí por razões não políticas. Assim, eu não era perseguido, não era envolvido em nenhuma atividade clandestina, mas não aguentava mais ficar aqui. Meus pais me deram um apoio para sair, um belo do empurrão, e lá fora acabei entrando em contato com o pessoal
que estava, para alguns brasileiros que estavam em Paris querendo fazer uma música de filme. Fui contactado para isso. Eu falei, não sei fazer música de filme, não sou compositor, nunca sonhei em ser compositor, em me formar em composição acidentalmente, que era o curso que tinha. Mas eu tinha tido experiência com ouvir a música concreta. Inclusive Pierre Schaeffer teve no Villa-Lobos em 1971. Então eu tinha um conhecimento da coisa razoável, assim, razoável para a época, né? E pensei, eu poderia fazer alguma coisa num estúdio de eletroacústica, porque aí sim eu saberia manejar a coisa, eu não saberia escrever música notada. E aí então eu fui procurar onde fazer, e encontrei o GRM. Essa foi a história. No GRM eu entrei com um espírito oportunista, de eu vou me dar bem aqui dentro, sabe, aquela coisa de brasileiro, né? Eu vou entrar aqui, a instituição vai me prover as coisas. Mas não só ela me forneceu o que eu precisava, como ela me transformou. A coisa não foi assim. Eu não fui lá e aproveitei, né, só disso. Eu tive um outro tipo de aproveitamento que foi me deixar transformar por tudo que eu encontrei lá dentro. E aí fui começando a me interessar pela composição. A composição especificamente eletroacústica, não a composição notada. Então você não teve nem essa experiência com a composição notada, escrita, anterior? Anterior não. Quer dizer, a sua primeira experiência de composição se deu ali no GRM foi lá. E já foi diretamente com música eletroacústica? Não existia essa hierarquia. Isso é uma coisa que aparece depois na universidade. Porque na universidade você tem essa sensação de que você primeiro começa pela tradição para depois ir para, digamos assim, mais contemporâneo, mais recente. Tem uma coisa meio cronológica, né? É necessário, né? Quando pensar que o próprio Pierre Schaeffer, o que o Pierre Schaeffer estudou de música? Ele estudou violino em casa. Ele não teve aula, formação, nem de conservatório. Bernard Parmigiani, que é um dos compositores de música eletroacústica mais interessantes que tem, também a formação dele não é formação completa, acadêmica, de jeito nenhum. Alguns outros compositores, sim, tiveram formação, mas passaram logo para a eletroacústica. Então, tuas primeiras obras, assim, que você pode considerar obras, foram feitas no GRM? Foram feitas no GRM. As primeiras estreias foram feitas no GRM, tocadas, inclusive, lá. E como é que era, assim, para você compor, levando em consideração que você não tinha essa concepção que a gente constrói na conservatorial, um pouco abstrata, de organização do discurso musical, de organização dos parâmetros, etc. Como é que foi essa experiência? Porque é diferente de quem vem dessa tradição, né? Como é que foi isso? Qual que é? Tem compor. O que é isso, compor? Como é que foi essa coisa, assim? Eu acho que é espetacular. Eu acho incrível essa possibilidade que os equipamentos eletroacústicos te propiciam, porque eu não vejo diferença na ideia de composição. O que é diferente, sim, é o suporte. Você está lidando com uma outra coisa. Você está lidando com um som que você está em contato com esse som o tempo todo. E esse contato que é o que sustenta a noção, a palavra concreta de composição concreta, que na verdade concreta aí não é um substantivo, é um adjetivo. Que está dizendo qual a qualidade, não da música, né, mas do material. Como que você usa o som. Você trabalha concretamente com o som. Para o Pierre Schaeffer, que foi o cara que criou essa modalidade de composição, a notação ela te produz uma abstração. Você é intermediado por uma abstração. Você simboliza aqueles sons, né? E os outros sons você não está simbolizando. Eles estão, sim, no suporte, fixos, mas assim que você tem acesso a eles, é pela escuta. Então, compor com a escuta, né, é diferente de compor com a coisa fixada no papel pela notação. São dois tipos de fixação que tem uma vida e que tem uma proposta muito diferente. A proposta do som fixado, ele pode te induzir
há uma porção de coisas que não necessariamente você, como um compositor acostumado com a notação do papel, iria se permitir, tá? Porque às vezes ele impõe algumas coisas que a notação do papel aparentemente não impõe. Por exemplo, se eu tenho aqui um som determinado que é um Dó 3, todo denso, com um timbre assim assado. Se eu fizer uma transposição, se eu quiser esse Dó 3, ouvir esse Dó 3 em Dó 2, por exemplo, pegar essa gravação e transpuser para uma oitava para baixo, ela vai durar 2 vezes mais. Então aí tem uma imposição. Sim, do meio, né? Do meio, pois é. Então você tem que lidar um pouco com isso, né? E o que você ganha é a possibilidade de lidar, de trabalhar com sons, de ordenar sons, de compor com sons que não são aqueles sons notáveis. E esses sons que não são notáveis são todos os sons. Todos os sons que você é capaz de escutar. Que é o diferencial fundamental dessa mudança do parâmetro nota para o parâmetro som, né? E, digamos assim, se você saiu de... Eu sempre gosto de ver o piano como se fosse uma visualização do que seria o som tradicional. Porque quando eu vou explicar para alguém, eu imagino o piano. Aquele eram sons, basicamente, que o sujeito poderia chamar de musicais, primeira coisa, né? Na visão que chamava, que até hoje tem, né? Que está fora daquilo ali não é, né? E ainda as relações específicas que são trabalhadas na música tonal para trás. E aí, quer dizer, e quando você fala nesse universo que se amplia, você pode dizer, todos os sons audíveis passam a ser musicais, ou podem ser, né, utilizados. Né? Então, só o que vai caracterizar a tua composição aí vai ter que ser então uma coisa completamente diferente daquilo que você estava acostumado a fazer, ou no meu caso eu nem estava, mas aí então, tanto faz, estava ou não, porque aquele aprendizado da notação, ele não vai, você não vai conseguir aproveitar muito desse conhecimento para a montagem, digamos, da sua peça eletroacústica. Porque você, por exemplo, você não vai seguir procedimentos harmônicos, tais como a harmonia preconiza. Você não vai fazer uma fuga eletroacústica, por exemplo. Isso soaria uma coisa meio aberrante. Eu até já fiz de brincadeira, mas com senso de humor. Sim, né? sim. A coisa não funciona, porque todas aquelas possibilidades de combinatória que você aprendeu a utilizar, aprendeu a exercer sobre o papel, usando a tinta, aquilo não vai funcionar com esses sons, a menos que você faça uma coisa que soe instrumental, que era uma coisa que era uma crítica que se fazia muito à música eletroacústica naquela época, quando ela soava instrumental. Isso aí tá com uma cara de música instrumental, entende? Tinha esse tipo. Mas tem essa coisa, né? Aproveitando o ensejo, que porque uma das minhas perguntas era exatamente como é que você via essas mudanças na escrita a partir de 1950, a partir do GRM, das correntes, vamos chamar assim, as clássicas da música eletroacústica concreta, electronic music. E assim, ouvindo um pouco do Schaeffer desse começo, você vê uma tentativa de criar uma espécie de diálogo com essa música instrumental, né? Total. O Schaeffer se arrependeu. Ele se arrependeu logo daquilo que ele inventou. É uma pena que ele se arrependeu, mas ele já tinha inventado, então foi tarde demais. Então, os que foram felizes aprenderam com a primeira música do Schaeffer. A segunda música do Schaeffer é essa música já recuperada. Uma música onde ele tenta quase que passar por um processo de hanslickinianismo da música. Ele já em 52, quando ele relata as aventuras dele com a composição do Concerto de Ruídos, primeira peça dele, que é cheia de sons de tudo, de trem, de lata caindo no chão, de gente tossindo, ele começa a dizer que esses sons são para ele indesejáveis. Esse tipo de envio, né, de referencialidade e revelação da causa também, essas coisas perturbam o Schaeffer.
Perturbam. Eu acho que ele teve um problema sério com o Boulez, que não foi ainda explorado musicologicamente, porque, por exemplo, os estudos do Boulez, 51, né, eles são absolutamente limpos, eles são como o Schaeffer vai ser em 58. O Schaeffer tinha muito ciúme e são incríveis esses trabalhos do Boulez, são muito bonitos esses estudos não conheço, concretos. Não conheço. Tem uns estudos super legais. E 3 anos depois do Schaeffer fazer aquela coisa que eu acho maravilhosa, por exemplo, o estudo patético, né? O estudo patético tem aquela sequência maravilhosa que tem alguém arpejando a série harmônica no piano, simultaneamente tem o som de uma barca, aquelas barcas parisienses que passam no Rio Sena, Peniche, e junto com aquilo tem aquele acordeãozinho em loop. Eu vejo. São 3 coisas completamente diversas, 3 tipos, digamos, de musicalidade, juntos, sossegados ali, sem conflito. Para o Schaeffer era conflito. Porque, assim, ele achava que tinha que ter uma simbiose daquilo, né, de certa maneira. Não. Aquilo, para mim, tem uma total simbiose. Ele acha que aquilo não tinha que... A peniche não tinha que aparecer como peniche. Tá? E aquele acordeãozinho é por demais engraçado. Não tem nem como tirar a remissão, o reenvio dele, a referencialidade dele. Então, 3 anos depois já, o Boulez apresenta 2 estudos, os estudos dele de música concreta, que são sem nada, você não reconhece nem as fontes. Aquilo, e 6 anos depois você vai ter os estudos do Schaeffer, que são todos limpinhos também, você não identifica nada. Fica quase parecido com música eletrônica, com a eletrônica musik. Com a diferença que o timbre é muito mais rico, porque os ataques estavam presentes, né? A música eletrônica não sabia, não tinha como fazer ataque, não era tão timbricamente tão pobre, né? E daí, assim, você, por exemplo, você já chegou numa fase que isso estava mais... Já estava a toda, peguei o bonde andando. Pois é, e lá tinha aula especificamente de composição eletroacústica ou de algum tipo de composição em que você tivesse que lidar com essa questão de como lidar com aqueles materiais? Porque, como você falou, você não era compositor, você chegou lá, né? Sim. Ok, vou compor alguma coisa e o meu material é concreto, né? Tá ali no estúdio, né? Como é que eu organizo isso? Assim, é nisso, no fundo, que eu estou querendo trazer a discussão. Tinha alguns exercícios. Você entende? Como é que funcionava? Existe algum nível de didatismo para que se lidar com esses materiais, assim? Por exemplo, não existia... era assim. Nós tínhamos 2 encontros na semana. Um encontro era com o próprio Pierre Schaeffer, ou então um encontro com um assistente dele, que era o Guy Rebel. E nesses encontros, quando era com o Guy Rebel, ele ensinava técnicas, sintetizador, por exemplo, coisas dessa monta. No início, por exemplo, a gente chegava lá sem saber nada, não sabia nem fazer emenda em fita, então aprendi alguma coisa do que era o gravador, o sistema eletroacústico, o microfone, como gravar, usar o Nagra, tinha esse tipo de instrução, e então ele passava exercícios para que a gente, isso no primeiro ano inteiro. No primeiro ano a gente trabalhava só com mono, um gravador com uma pista. E usando muita edição, muita montagem, muito trabalho de corte e emenda. Tinha 2 gravadores, então você podia mixar 2 pistas de coisas emendadas para um outro gravador. Mas quase sempre a gente apresentava os exercícios assim. Eu tenho até lata aqui dessa época ainda, mas eu nem abro porque os colantes já estão todos pulando fora, não resistem ao tempo. Mas está cheio de colante ali. Era um exercício muito grande de um trabalho técnico, né? No sentido de aprender a técnica. A técnica, mas nós tínhamos exercícios, por exemplo, aprender a fazer um chamado som delta,
que é o delta? O delta era fazer um exercício com um som que você emendasse nele, ele é o inverso. Então, por exemplo, você tem percussão, ressonância, eu começo com a ressonância, né, inverte o som, você vai começando pela ressonância, vai crescendo, e quando chega no máximo, aí emenda nele, tal como ele era. Sim. Essa forma, crescendo, decrescendo, eles chamavam isso de delta, mas podia ser o delta ao contrário também. Tá, sumindo, desaparecendo, aí aparece de novo com força. Você podia fazer uma cadeia de deltas. Então o exercício era, trabalha com som delta. Aí alguém lá mais inspirado podia fazer uma cadeia de deltas que iam se transformando. Né? Aí sons com substituição de ataque. Então, você tem lá... A primeira coisa que você vai fazer, antes de tudo, você faz sessões de gravação. Prise de som. PS. Prise de som, a gente ia fazer as gravações. Com esse material gravado, você ia separando as coisas que te interessavam e aí, a partir disso, fazer as operações que eles propunham. Propunham esse tipo: delta, substituição de ataque. Né? Por exemplo, você tem um corpo com uma ressonância e você tira o ataque dele e coloca o ataque de um outro som e vê o que vai dar isso. É um pouco, fazendo uma comparação, o efeito Kuleshov no cinema, na montagem lá do Eisenstein. Sim. Pega uma coisa e emenda com outra, você faz um terceiro sentido. Sim. Né? Aí tinha os sons, esses eram chamados sons compostos, onde a gente ia emendando, fazendo emendas de um som de uma qualidade com o outro. E os sons compósitos eram aqueles obtidos por superposição. Né? A sobreposição de dois sons, você criava um terceiro. Então tinha esse tipo de exercício que era mais mesmo para a gente começar a abrir a orelha. O Schaeffer era muito como dizer, não vou dizer que ele é castrador, mas ele recomendava terminantemente que nós fizéssemos exercícios e estudos, deixasse composição para a vida adulta, de preferência quando saísse de lá. Ele mesmo, quando o primeiro trabalho dele chamava Concerto de Ruídos, e o trabalho seguinte, 10 anos depois, o concerto foi em 48, 10 anos depois, em 58, ele fez estudo de ruídos. Então ele diminuiu aquela pulsão autoral, composicional, e passava isso para a gente. Ele preconizava, dizia: vocês estão aqui para aprender, ainda não é para virar compositor, vamos só com ninguém. Eu acho, né? Todo mundo, quando ele virava as costas, todo mundo ia fazer a sua obra. Obra, sim. Então acontecia isso. Tem uma coisa didática nele, no próprio, né, não só na obra dele escrita, na questão do livro de solfejo, né, do solfejo dos objetos sonoros. Quer dizer, tem o tratado dos objetos musicais e tem o solfejo dos objetos sonoros. Quer dizer, que é uma coisa estranha. Quando você se depara com isso, como assim, um solfejo dos objetos sonoros? No fundo, ele está remetendo a uma ideia de construção aí de... A maneira como você descreve, me parece que você está construindo vou usar aqui um termo talvez que não seja adequado, mas que ajude, um vocabulário, sabe? No sentido que você está construindo, você falou, um som de delta, isso é uma coisa que a gente pode chamar de um vocábulo para essa linguagem, assim. Então ele começa a trabalhar a linguagem como quem trabalha uma escrita, ensinando vocábulos, ensina como é que se diz isso naquela... E aí você... Eu imagino que tem esse processo, né, de construção de uma linguagem, né? Aí, então assim, mas entre isso e a construção de uma obra, né? Não, está longe. Pois é. Ainda tá longe. Você chegou a fazer a sua primeira obra de catálogo foi feita lá, não é isso? As 3 primeiras obras de catálogo eu fiz lá. E tu podia falar um pouco disso, assim, como é que foi que deu esse... Ok, isso é uma obra agora porque tem, né, começo, meio e fim, tem, assim, como é que se definiu para você que não era mais um exercício só de... É fácil te explicar, porque é tal história, assim que ele virava as costas, a gente parava de fazer os estudos. E eu, por exemplo, o estudo que eu propus nunca foi aceito. Porque consideravam que era excessivamente psicológico.
Mas não era psicológico, era um estudo de movimento de potenciômetro. Tá? Que era, eu chamava de estudo de hesitações. Hesitações de mexer com o potenciômetro, de dar ao ouvinte a noção de que existe um potenciômetro. Tá? Então, como é que você faz isso? Você interrompe a naturalidade de um som. Você atrapalha aquela naturalidade do som. Então, o som, bem, assim, você mexe no potenciômetro, acabou com a naturalidade desse som. Você jogou ele, você está chamando a atenção para um gesto de potenciômetro. Então, isso não foi passado, não pelo Schaeffer, né? Porque o assistente dele, Gui Rebel, dizia que não, isso aí você não vai fazer porque não vai ter cobertura. Não vai ter cobertura quando chegar o Schaeffer. Sim. Vai dizer que é muito psicológico. Então, eu nunca fiz estudo nenhum. Eu fiquei lá 1 ano a mais do que normalmente se fica, porque o 3º ano eu fiquei como assistente do Gui Rebel. O Schaeffer aposentou, o Gui Rebel ocupou o cargo do Schaeffer e eu fiquei, então, assistindo o Gui Rebel. E aí, nesse 3º ano, foi quando eu fiz essas 3 peças. Né? Mas o estágio inteiro, os 2 anos de estágio inteiro que eu passei lá com o Schaeffer, eu nunca apresentei nenhum estudo. Eu só apresentei estudo pronto, né? Porque o estudo é assim, uma peçazinha que você fez sobre determinado assunto. Eu nunca apresentei nenhum. Eu só apresentei os pequenos exercícios, que era isso. Faz uma mistura para ver o que acontece. E esses exercícios eu preciso completar, porque senão vai parecer que é algo muito condutor. Na verdade, eu considero esses exercícios bastante liberadores, porque eles são feitos para que você tenha consciência do que é a ferramenta eletroacústica. Então, eles vão te dar uma dimensão maior do que é usar um gravador e um microfone e uma fita de colante. Então, uma porção de coisas que você não esperava que fosse possível. Algumas sim, você já entra lá sabendo que é fácil pegar um som, tocar ele ao contrário, mas, por exemplo, um som delta é uma coisa bem bacana de se escutar. E raramente alguém já chega com esse espírito de saber que existe isso, né? E depois você começa a viajar, porque a partir do som delta você pode, ou outro desses exercícios, aí você começa também a descobrir, a se encaminhar para as suas próprias explorações. Algumas nem eram utilizadas lá, mas todo mundo fazia, que eram as técnicas do Pierre Henry, que o Pierre Henry já tinha saído de lá, né? Que eram as técnicas do accrochage, da reinjeção, do feedback, né? O Pierre Henry pegava lá o cabo da saída do gravador, um cabão grandão, com uma tomada desse tamanho, espetava na entrada lá e fazia aquele feedback que você escuta em quase todas as peças do Pierre Henry nos anos 60. A gente vivia fazendo essas brincadeiras por nossa própria conta. Então não tinha assim uma indução, uma condução muito fechada. Em termos de orientação estética, né? Compor é isso, né? Isso aqui é da composição, isso aqui não é composição. De jeito nenhum. Eram técnicas de quase que um descondicionamento sobre a naturalidade da máquina. Vamos entender que essa máquina tem recursos que nós precisamos explorar. E eram muitos recursos que tinham sido pensados em função também do que se conhecia do cinema, né? Porque a máquina cinema, ela tem as suas técnicas, tem o seu loop também na máquina do cinema, tem a coisa filmada ao contrário, tem a sua variação de velocidade, tudo isso que era uma referência, né? Era uma referência, claro. Do ponto de vista técnico, né? Da técnica, né? Então assim, aí você fez essa primeira peça lá, então você entrou não compositor e saiu compositor? De certa maneira? Diria que sim. Saí de lá compositor, saí de lá achando que, né, me achando. Quando eu escuto aquilo, é engraçado, eu morro de rir. Né? E então, daí você voltou para o Brasil, né? E você terminou o curso da Unirio, né? Que era o Vila Lobos, ainda no tempo, né? No dia que eu entrei, o general saiu.
Quer dizer, no dia que ele saiu, eu entrei. Você voltou, né? Uhum. E daí você começou a compor aqui, né? No Estúdio da Glória. Isso. Foi pouco depois, você montou um pouco depois do Estúdio da Glória. Teve um período, né, de... Teve um período complicado aí de não ter aonde cair morto, né? Eu voltei com dois... A volta não foi assim um salto no escuro, né? Tinha uma proposta de trabalhar com outros dois, com um casal de compositores. E nós três nos juntaríamos e montaríamos um pequeno estúdio para fazer produção, para começar uma produção. Né? Mas aí houve um desentendimento, nunca funcionou. Eu tinha um terço do estúdio não fazia nada. Então fiquei um bom tempo aí no limbo, catando horário na Rádio Globo, coisas desse tipo. Trabalhei clandestinamente de noite lá para terminar a peça. Sim. E daí, assim, eu vou te perguntar um negócio, a gente tá falando assim, fica muito claro que você teve toda uma formação ligada à música concreta e, de certa maneira, ser identificado assim, como uma referência desse tipo de produção. E como é que você via, você conhecia as outras correntes estéticas que estavam acontecendo? Quando a gente lê um pouco, no meu caso, bastante distanciado do universo prático, né, em que não sabe as birras que tem ou não, fica parecendo que havia uma disputa, né? E eu não sei o quanto essa disputa ainda ela é viva, às vezes ressoa no discurso de algumas pessoas, essa coisa. O que é interessante para mim, que estou observando, tentando analisar sobre diferentes perspectivas. E como é que era? Você enxergava, como é que você via essas outras correntes da música eletroacústica? Também queria que você falasse um pouco, aí pensando, essa ideia de composição, né? Porque a grande questão é identificar isso como composição. Você cita um exemplo de uma apresentação no MAN, que o cara da Ordem dos Músicos foi lá e disse que você não era disse que você era sonoplasta, né? Então, se você puder falar um pouco tanto de como você via ou como é que funcionava essa leitura do que era a construção dessa música eletroacústica em relação às outras correntes que estavam ali, Electronic Music. Acho que a Computer Music também já estava, né? Ainda faltava, ela não tinha chegado aqui ainda, né? Mas como é que funcionava isso ali em termos de construção de uma narrativa mesmo, de obra e tal, né? Eu entendia a música eletroacústica, até porque ela me serviu tanto para me dar uma certa confiança em mim mesmo, e eu, com a minha ignorância da educação musical formal que eu não tinha para composição, para instrumentista, mas não para composição. A música eletroacústica, para mim, tinha isso como algo de incrível sendo oferecido. E eu via na música eletrônica alemã uma cobrança diferente. Eu via uma cobrança ali de algo hierarquizado. A música eletroacústica alemã, ela surgiu hierarquicamente, porque ela surgiu no topo do serialismo. Ela chegou para contribuir para o serialismo de uma maneira, digamos, mais científica. O serialismo poderia, né, através dos equipamentos eletrônicos, construir as suas peças, as suas obras, formalmente muito mais no ponto, com controle muito mais absoluto sobre as coisas, sobre os parâmetros. O que eles acreditavam é absolutamente uma loucura, não tem nada a ver isso. Mas a música eletrônica alemã, ela tinha essa conotação, né? Exatamente, essa herança dessa cultura. Enquanto que a música eletroacústica, ela podia abrir espaço, por exemplo, para uma pessoa como o Luc Ferrari, né, com quem eu tive uma aula, era meu vizinho também, eu tive um encontro lá, eu nem acabei de contar, os encontros do GRM, no dia que não era nem Schaeffer nem Rebel, era um convidado. Então nós tivemos, em 2 anos, que isso funcionou para mim, eu fiquei 3, mas nos 2 primeiros anos era incrível, porque era Buku Rechleff, vinha dar uma palestra, Luciano Belli, Stockhausen, esses caras apareciam lá no conservatório, que era no Conservatório Nacional de Paris, e davam uma sessão para a gente. O Stockhausen veio para apresentar o Himmel,
ele estava fazendo na época, lá, apresentando o hino na Inglaterra, se não me engano. Passou por país e foi convidado a ir lá falar pra gente do hino. Assim, delícia, barato. Luciano Berio apresentou pra gente o Arona. Analisou todo o Arona pra gente. O Kourejlev, já nem lembro o que ele veio falar pra gente. Nathier veio, estava lançando o Fondement de Semiologia, veio lá falar com a gente. Então era uma vez por semana, nós tínhamos encontro. Michel Fanot, que era do cinema, música para cinema. Nossa, muitas figuras interessantíssimas estiveram lá. Então tinha essa singularidade com outras correntes, assim. Nossa, mas tinha muito. E fora isso, os concertos. Foi na França, foi nessa época que eu fui encontrar o minimalismo norte-americano. Que para mim, eu não tinha noção do que existia aquilo. E é uma coisa muito forte. É uma estética muito forte, né? E muito engajada também. Bom, eu estava falando do Ferrari. Como é que o Ferrari, né, uma música do Ferrari, como é que ela pode ser analisada pelos critérios que sustentavam, né, que sustentam até hoje o pensamento formalizado, formal, se você quiser, da música eletrônica alemã, né, ou do serialismo, se você preferir. O pessoal de Darmstadt, né? Da escola de Darmstadt. Que Colônia, né? O grupo de Colônia era a seção do Eimert, né? Muito ligado. Né? Então, como é que vai explicar? Você vai tirar o Ferrari do cenário musical? Para mim não dá, porque é um dos caras mais importantes, na minha opinião. Ele é tão importante. O Schaeffer até tirou ele do cartaz. Né? O Schaeffer baniu o Ferrari. Então está fora, porque como é que pode? Não está trabalhando com a morfotipologia, não está usando a escuta reduzida, não é possível fazer escuta reduzida, né? Que é uma grande ficção também, na minha opinião. Eu tenho grande admiração pelo Schaeffer, mas a gente tem que reconhecer que muita coisa ali foi muito apressada, né? Tem a ver com o processo de nascimento da coisa também, né? Você está gestando coisas ali, então não tem, tudo muito, tem um caráter experimental de tentativa e erro, né? De achar uma maneira de olhar para as coisas, né? Então, a música do Ferrari, porque justamente o Schaeffer estava tão preocupado em formalizar o seu pensamento, ela ficava completamente do lado de fora. Não só do Ferrari, o próprio minimalismo norte-americano. Existe lá o som conveniente, que é uma das coisas mais importantes no quadro tipológico do Tartuffe, lá, o quadro tipológico do Schaeffer. Tem os sons convenientes, tem os outros que são sons muito repetitivos, redundantes, outros são sons originais demais. Tudo isso tem que ser afastado. A música se faz com sons convenientes. Isso o Schaeffer, né? O Schaeffer é curioso, porque é uma contradição até, né? Se você olhar para o que se propõe aquela proposta de amplitude sonora, né? De amplitude se você olhar para as músicas que ele fez em 48, se você olhar para as músicas que ele fez 10 anos depois, se encaixa, é tudo discretinho, é tudo bonitinho, tudo polido, você não tem nada de inconveniente. Mas você não acha que aí tem a ver um pouco até com a discussão que eu estou tentando trazer da forma, de como é que se lida com esse material? Quer dizer, uma fase mais permissiva, né, lá no passado, e depois talvez uma certa angústia com o que eu vou usar um termo aqui meio que talvez não seja adequado, vale tudo, sabe assim, não pode ser vale tudo, essa sensação angustiante, que aí é mais até talvez estético, filosófico, de o que é arte e até que nível você pode permitir todo tipo de experiência sonora dentro de qualquer música. É o drama do Ferrari para o Schaeffer, para mim não tinha drama nenhum. Eu ouço as peças do Ferrari e eu fico eletrizado, como se estivesse ouvindo um Beethoven, uma coisa assim. Acho incríveis. No entanto, elas não são analisáveis, não tem nada ali, não tem nem coisas que se repitam. É uma continuidade, uma gravação feita com continuidade. Isso que mais tarde o pessoal começou a chamar de paisagem sonora, que ele execrava, né? Que o próprio Ferrari não. Eu não inventei esse troço, não. Ainda bem que eu tenho problema com essa expressão, mas isso é outro assunto. As peças do Ferrari, as peças do próprio Parmigiani, que já são bem mais
vou usar essa palavra de uma forma errada, mas eficiente, que é abstrato, né? As peças do Parmigiani, elas são péssimas para analisar, sabe? São péssimas no sentido, elas são pobres se você fizer análise, porque tem coisas redundantes, tem coisas mal resolvidas, sabe? Ele tinha mania de pegar materiais, explorar um pouco esses materiais e abandonar e pegar novos materiais. Isso um compositor mais, digamos, academicizado teria escrúpulos, teria mais escrúpulos de jogar fora tão cedo os materiais. Não desenvolver. Será que ainda não dá para mexer, futucar um pouquinho mais aqui? Tem uma pressa de se desfazer, né? Você colocou essa antítese do que eu achei que foi que você falou, e para mim ficou muito claro isso, né? Da música da Electronic Music e da herança que ela traz da música serial, que portanto traz uma herança da música germânica, formal, rigorosa, bem estruturada. Isso você lê nos primeiros textos ali da década de 50 do Stockhausen, falando sobre reconstruir uma forma a partir do moment form e toda, quer dizer, existe uma preocupação de manter o controle do autor, né, sobre a obra, né? Isso também fica muito claro no Boulez, acho que talvez seja o compositor mais assim, né, conservador de certa maneira nesse sentido do controle do autor, e isso em contraste com um cara como John Cage que está tentando implodir o autor, né? E aí eu queria te colocar nessa discussão que como é que você, a partir desse momento dessa construção, como é que você se colocava nesse embate? Se quando você voltou você já tinha uma consciência muito plena, se isso não era uma discussão sobre a questão de... Porque você tem essa tradição que remete, essa tradição eletrônica remete a esse certo formalismo, né? Esse rigor. E, de certa maneira, você me diz que o Chafé começou a buscar também algum nível de rigor nesse sentido, talvez não tanto. Não, buscou total. No sentido daquele outro, né? Quer dizer, nós somos compositores, esses detalhes, então temos que ter o controle. Como é que você se colocava nisso, nessas primeiras obras? Como é que você se colocava nessa discussão formal mesmo sobre não existe isso para mim nada, ou eu sigo essa linha, naquele momento eu seguia essa? Da seguinte maneira, evidentemente que isso era uma coisa, o tempo inteiro era discutido. Isso era muito presente, né? Essa briga, esse racha, era coisa já dos anos 50, eu já estava nos anos 70, mas aquilo deixou rastros bastante nítidos, profundos, e justamente porque já tinha tanto tempo, era uma coisa discutida com muita consciência dessa discussão. E eu era da política de que eu via defeitos no Parmigiani, achava que eu não tinha educação formal, mas não precisava, no sentido, eu não preciso de educação formal para ver que existe no Parmigiani problemas seríssimos, né, de montar essa coisa, essa composição. Podia ter alguma coisa a mais, existe mais o que fazer. Então, é algo que já não está mais tanto na educação formal, mas está na tua escuta. Alguma coisa que você andou escutando, né? Eu não posso não ter passado por uma educação de composição, mas estava acostumado a ir a concertos e escutar peças. A gente não ia, na época não era só música eletroacústica que estava acontecendo na cidade. Sim, sim. Tinha muita coisa acontecendo, muitos grupos, e de tudo também, jazz também, rolava de tudo. Então, eu me colocava da seguinte maneira: eu quero tentar resolver as minhas questões com consciência dessa coisa que eu chamo agora de uma marca tecnográfica, que é aquela história da transposição do som e ele aumentar a duração e te impor essa circunstância, quer dizer, quando a tecnologia se subjetiva, você está, o tempo inteiro você acha que está controlando a situação. Então vou fazer transposição uma oitava abaixo e o som fica o dobro da duração. Ora, isso a máquina está se subjetivando, ela está te impondo os desejos dela, né? Ou se não for desejo, pelo menos o sotaque dela, né? Eu vou chamar isso de marca, um caso de marca tecnográfica muito forte.
Então, isso é algo que você tem que pensar quando está compondo, não pode esquecer que existe isso. A outra coisa é, eu estou compondo com sons que de outra maneira não seria possível, para notação não seria possível. Tá? Então, eu não me preocupa composicionalmente o que essa possibilidade combinatorial, digamos assim, da notação, de transferir esse tipo de saber para os sons eletrônicos. Eu vou procurar aqueles que justifique o agenciamento. Entendeu? Então vai muito pela coisa da experimentação, pelo tá funcionando, não, aqui parou, não, agora tá chato. Vai muito por aí, é uma coisa super subjetiva. Tá? Não tem essa objetividade que a partitura te permite. Mas aí o que você vai fazer? Para você tentar sair apenas desse mero eu gostei ou não gostei, você tem que encontrar alguma coisa, né? Aí você sempre vai encontrar algum dispositivo, alguma mecânica em determinada peça, você vai pensar, bom, aqui já esgotei as possibilidades, não há mais o que fazer. Tá? Então, vamos parar por aqui. Às vezes era até melhor, às vezes fazendo uma peça, quando eu dizia para, na verdade significa, depois eu ia cortar antes disso, porque o para já era uma coisa mais para me satisfazer do que realmente, sabe? Então eu cortava alguns segundos antes e dá um rabichinho ali e pronto, acabou. Tem peças minhas que acabam assim abruptamente porque eu achava ser poupar o ouvinte, né? Mas isso eu estou bem interessado, tem a ver com essa coisa da... Você diz, de repente eu achei que deu e parei, né? Então é um processo assim... que tem um quê de subjetividade, de momento também, assim, no sentido do... Porque, mais uma vez, olhando para a tradição, e aí eu pegando como contraponto para ficar no mundo da música eletrônica, a Electronic Music, você tem uma ideia de cálculo, de projeção, de planejamento, de assim, olha, eu vou compor essa obra com tais materiais. Então, materiais sonoros mesmo. Então, eu vou, ela vai contrastar isso com aquilo, ela vai fazer isso aqui, ela vai retomar aquilo ocular, ou não vai retomar, ou vai retomar aquilo alterado, e no final, a gente tem uma visão de planejamento que tem a ver com um pouco essa história de forma, em última instância. E aí, quando você fala que não, de repente eu estava montando, estava indo, deu, é isso. Não tinha, essa coisa prévia não tinha. Por exemplo, mas no começo da sua produção composicional, ou sempre manteve esse um pouco isso? Ou isso mudou ao longo do tempo? No começo eles não tinha, né? Eu acho que durante um tempo eu fiquei assim, digamos que eu dei uma certa encaretada e fiquei preocupado, mais preocupado do que normalmente, mas foi uma coisa muito rápida e foi com meu contato com o computador. Sim. Porque aí os materiais você tem muito mais controle de guardar, de catalogar, você tem muito mais facilidade para isso. De voltar, né? Muito mais do que quando você está trabalhando com fita. Mas às vezes, por exemplo, eu tenho peças que o que determinou a forma foi a narrativa. Por exemplo, por isso, tá? Por exemplo, a Paisagem, que é uma peça que eu fiz usando uma gravação de disco, uma gravação de 1912, um trecho do Verdi. Sim, assim. Addio del Passato. Ali tem uma narrativa. Ali a forma, ela obedece à narrativa. E a narrativa é a busca da matéria, a busca da materialidade do disco. Da agulha, né? A agulha é um sulco e aquele sulco de repente começa a espirrar matéria para tudo que é lado. Tem uma narrativa ali, um começo, meio e fim. Acabei de contar a historinha, acabou a música, não tem mais o que fazer aqui. Então a forma, ela segue essa... É porque nesse caso você tinha um elemento concreto, eu não sei o que veio primeiro, se a questão da canção lá da área veio como elemento central para construir essa narrativa, nesse caso? Ela veio muito assim. E aí acabou virando uma referência sobre a qual você trabalhou em torno? Eu comecei a trabalhar com aquela gravação, era assim, era um disco
de 78 rotações, feito em ebonite, eu acho, um material que já nem se fabrica mais disco, anterior ao plástico. E eu não tinha nem a agulha para tocar aquilo, eu toquei com uma agulha de picape normal. E aí deu aquele efeito de chiado super. O que eu vou fazer com esse chiado? O que é o chiado? Fui pensando nisso. Mas toda a ideia ela veio a partir desse contato com a matéria. O dia que eu botei esse troço para tocar, eu fui pensando, eu podia fazer isso. Mas eu podia também acrescentar tal coisa. E se eu puser um sintetizador junto? Tarará. E se o sintetizador tocar alguma coisa harmonicamente que se conjugue? Né? Então, é muito um crescimento improvisado. Sim. É a partir de improvisação. Se fosse feito em outro momento, seria bem diferente, assim, em termos de... A menos que eu tivesse me ocorrido duração, a ideia, mas talvez a trabalho duração, de materiais seria iguais. talvez fosse diferente. A ideia é ver, então tá, interessante, eu podia explorar ou barulho, ou ruído. Né? Eu pensei nisso, me lembro, foi aqui no estúdio da Glória, porque anos antes, quando eu era ainda estagiário, eu fui colega de um compositor da minha turma. Era um compositor que depois ficou conhecido no mundo da música instrumental, que era cujo pai é um filósofo famoso, Levinas. Então, o Levinas foi muito engraçado, porque nós tínhamos que apresentar a gravação, estava muito no início, hein? Tínhamos que apresentar o resultado das nossas gravações lá para ser criticado, né, pelo grupo. Gostei, não gostei. E o que eu gravei? Eu peguei um microfone, um super microfone que tinha na época, valvulado, Shups, não sei o quê, e gravei o próprio gravador. E o ruído que o gravador fazia. O ruído de gravação que o francês chama de souffle. Né? E levei isso, mostrei. Foi um chiado, aí depois o barulho da mecânica do gravador, e mostrei isso lá para a turma. Aí o Levinas, ele falou, mas poxa, você gravou uma coisa cheia de souffle. Aí eu falei, mas é claro, eu gravei o souffle. Aí a turma veio abaixo, a turma acabou com... E aí, enfim, isso foi o que me ocorreu quando eu estava fazendo essa peça do Adil Passato, que era, eu estou com o chiado, então eu vou trabalhar o chiado. O que é o chiado? É essa coisa da matéria que está aí, né? No caso do contato daquela agulha inapropriada, né? com a matéria, com o ebonite, aquela agulha trazia um resíduo diferente, um chiado maior do que o chiado normal de picape. Mas você fez manipulação, né? Aí por cima disso, aí eu monstruosei, né, o chiado, tornei o chiado uma coisa que sufoca a voz da cantora, né, a tuberculose, coitada. Então, vamos fazer um jogo aí também, tem uma coisa poética, brincando, e ela está cantando adeus ao passado, tem, né, aquele mergulho na matéria. Então, e daí, como é que você constrói? Porque aí estou querendo entrar bem no aspecto da questão formal, se é que é o caso, né? Como é que você construiu, assim, você consegue descrever esses processamentos que você fez a partir desse chiado, dentro dessa narrativa que, no caso, o próprio canto, né, da canção em si, ela dava, né? Quer dizer, ela já dava um limite ali mais ou menos temporal, né, sobre o qual você trabalharia, né? Então, a gente, partindo desse princípio, você tem ali uma pré-forma dada, uma pré-narrativa, uma pré-linha dada. Como é que você trabalhou isso? Como é que você construiu essa escolha? Não, vou usar aqui tal coisa, Como é que se dá esse processo de escolha? Também é muito no momento da escuta? Você já pensa, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer um contraste, ou sei lá, eu estou usando linguagem que é um pouco mais da música instrumental. Tem de tudo, tem isso, mas tem também a tentativa e erro, né? O que eu posso fazer aqui? Eu vou continuar com
com esse ruído? Não posso. O que eu tenho que fazer com esse ruído? Eu vou ritmar esse ruído. Sim. Né? Então essas ocorrem de fazer isso. Mas por que eu vou ritmar? Eu quero ritmar, eu quero que a música se mantenha nesse aspecto narrativo. Né? Porque, enfim, é a coisa do sulco, né? A coisa o sulco tem a própria vitalidade. Né? O sulco do disco, ele não é apenas uma coisa que te informa a música, ele informa sobre a própria matéria. Então, como é que vai ser essa informação? Então, nessa peça especificamente, a forma que ela adquire é muito em função da narrativa. E aí dentro entra de tudo, entra expectativa, tentativa e erro, né? Entra querer fazer o oposto, por exemplo. A voz dela está muito presente. Agora o que eu faço? Eu vou jogar fundo contra fundo. Isso aliás, é algo que existe muito na música eletroacústica, que já virou quase que um clichê da formalização da música eletroacústica. Mexer com o fundo, né, o campo contra campo, que é algo que vem do cinema também. Né? Figura e fundo. O que está lá de figura vem para frente. Você troca assim, né? Fazer essa substituição. Quem está acontecendo lá atrás está de uma forma mais ou menos cenográfica, e aqui tem um personagem. Então, de repente, o que é cenográfico se transforma em personagem. Na música eletroacústica isso está cheio. Você vai adquirindo, ela tem os seus cacuetes já. Vai construindo um pouco uma música aqui também bem flexível, uma gramática ou alguma coisa cheio disso. Que para a maioria das pessoas que não tem uma escuta de longo prazo, muito experienciado com isso, talvez não perceba, mas existe já uma coisa que você, por exemplo, ouve, vai no concerto e já reconhece uma coisa em comum ali, mesmo que as fontes sejam diferentes ou as práticas sejam diferentes, né? Tá cheio disso. Eu ouvindo, por exemplo, isso é interessante porque a grande questão que vem, por exemplo, para mim, imagina que eu quero compor música eletroacústica, né? Meu universo sonoro passa a ser quais fontes que eu vou usar. Agora eu vou usar fontes concretas. Então, vou gravar aqui, um ambiente aqui, e a partir desse material que eu gravar aqui nas ruas da Santa Teresa. Só uma interrupção, não existe fonte concreta. O concreto é quando você já capturou o que esteve na fonte. O concreto é o capturado. Sim, o concreto é o som capturado. Né? Eu digo que você usa essa diferença. Muita gente faz esse erro porque acaba implicando em que os sons que se usa na música concreta são os sons da experiência concreta. Reais. Não é isso. Não é isso. Tá. E é muito importante essa separação, que poucas pessoas fazem, inclusive muitos colegas e tal, não fazem essa separação, e eu considero ela muito importante porque ela está chamando a atenção para a materialidade do suporte. Sim. Onde o som se fixa. Que depois o Michel Chion e o François Berg vão teorizar em cima, é um momento muito importante da música eletroacústica. Então, assim, aí, por exemplo, na música, eu sempre faço essa comparação porque você tem toda uma tradição que te dá assim, caminhos, quase que, mesmo que você ignore até a música, lógico, com essa ruptura da tradição, dos parâmetros, da harmonia que guiava, de certa maneira, estruturava, né, toda a forma e toda a maneira de compor, era uma coisa que uma estrutura predada, digamos assim, mais ou menos, né, com alguma flexibilidade, mais flexibilidade para compositores mais criativos, como Beethoven da vida, e mesmo na música instrumental pós-tonal, digamos assim, em que você já não tem mais esses parâmetros predominantes, né, ainda assim você tem essa memória da tradição, né? Na música eletroacústica eu fico imaginando um pouco como você parte desses materiais para a música, para construir uma música, para construir uma coisa que você vai chamar de música, ou seja, construir o que eu vou chamar aqui entre aspas, não no sentido necessariamente linear, mas de narrativo. Aí eu vou dar um exemplo baseado numa obra sua, em que vem essa pergunta, né? Que tem a ver um pouco com a poética, que é a Introdução à Pedra. Por exemplo, a primeira coisa que é incrível é você olhar para uma pedra e ver a sonoridade dela, mas tem a ver com a sua experiência, possivelmente com quase todos os compositores eletroacústicos, que é lidar com o mundo, percebendo sons onde as pessoas não veem sons. Sei lá, você olha para a parede e de repente vai experimentar os sons que ela emite.
Mas isso é uma coisa, então você até cita no programa, eu fui lá, a gente gravou horas e tal, mas ok, você tem todo esse material, mas aí, como transformar isso tanto um leque tão amplo de sons, né, em uma música? E eu sinto que na sua música tem alguma coisa de narrativa, como se, é difícil, talvez seja só uma subjetividade minha, mas tem eu percebo uma narrativa que você está tentando construir, tá? Como quem está tentando fazer um filme, assim. Não necessariamente linear, como eu falei, ou com continuidade no sentido tradicional do termo, mas tem ali. Então, como é que se dá isso para você? Gravou lá. Imagina, eu queria que você me relatasse um pouco esse processo de olhar para aquela pedra, enxergar nela, primeiro, possibilidades sonoras, e segundo, suponho que naquele momento, possibilidades musicais também, né? Como é que saiu desses dois processos? Primeiro, de enxergar como uma coisa potencialmente sonora e depois musical, né? Para fazer uma obra, assim, no sentido musical. Jorge... Se você lembra, né? Porque não foi uma peça, são 3. Sim, sim. A introdução é a primeira das 3. Depois tem a neolítica e tem o canto. E, bom, a introdução virou, assim, uma peça mais emblemática. Ali eu me vivia nesse lugar, né, que tinha aquela pedra, que é a pedra da Pederneira, do Flint, na região de Norfolk, que é a região onde essa pedra era procurada, inclusive, alimentou as carabinas nas guerras napoleônicas. Os ingleses iam lá e na Idade da Pedra fazia ponta de flecha com aquilo. Eu até tentei. Eu tenho até aqui uns caquinhos, posso te mostrar, só que o microfone está preso. Uns caquinhos de flint que eu tentei entender como é que se quebrava aquela bodega. Como é que os caras na Idade da Pedra quebravam para fazer ponta de flecha. Uma técnica incrível. Tá? Então, esse embate eu aí cheio de computadores, não conseguia quebrar uma pedra de uma forma adequada. Tentei, tem fotografia até, minha mulher tirei, fotografia de mim quebrando aquela pedra, não conseguia fazer nada. Fiquei assim, bastante envolvido com a pedra, fotografei muito também. Quer dizer, teve essa experiência material antes de pensar em som? Assim, não, já estava pensando no que fazer e tal, e aí queria gravar aquilo. E aí não tinha nenhuma pedreira ali por perto e finalmente usei a pedra que era perto do centro de música, inclusive quebrou um degrau da escada, porque a pedra é vitrificada, né? É uma pedra que parece um bloco de vidro. E tem uma outra coisa, uma característica interessante nela, que me interessou, que é a estrutura geológica, não sei se é geológica ou cristalográfica da pedra. Ela é chamada criptocristalina. Você não identifica cristais de estrutura. Ela é toda densa, mas você não bota ali no microscópio, você não vai encontrar cristais. É uma coisa muito interessante. Então essa criptocristalinidade, que é a coisa da forma, como dar forma sem ter um cristal ali embaixo. Você pegou uma boa peça para fazer essa pergunta. Como é que eu vou como é que eu vou montar isso, né? Isso já foi em 89, eu já estava bastante interessado na questão da forma em música eletroacústica. Né? Como é que uma peça eletroacústica se sustenta sem que a gente dê essa forma que se costuma dar nas músicas instrumentais? É uma pergunta. Né? E as peças que eu ouvia eram peças em que eu sentia que havia consistência, que eu ficava satisfeito de ter escutado, mas eu não encontrava ali uma forma. Então essa era uma questão para você, Maia. Era uma questão. Nem as peças, nem do Dennis Morley, que é o cara assim, mais rigoroso dos compositores, né? Nem nele a coisa é muito evidente. Né? Como é que está isso? Né? Tem, por exemplo, uma peça dele, que é a primeira peça que eu escutei dele, que foi em 74, a estreia, eu estava presente à estreia, Panther, nem sonhava que um dia ele viesse a ser meu orientador. É uma peça que tem uma evidente encaminhamento formal, mas é um encaminhamento
que não tem nada a ver com a noção tradicional de forma. Ela tem um desenvolvimento que vai a partir de pulsos de som bastante erráticos e violentos e sem altura determinada, muito densos. Esses materiais sonoros eles vão pouco a pouco se conflagrando harmonicamente, até que no final, no último momento da peça, que eu acho que tem 12 minutos, se não me engano, aparece uma gaita de fora tocando uma melodia lá da Nortúmbria, né? E aquilo está perfeitamente encaixado dentro da música. Da harmonia que foi sendo feita. Exatamente. É incrível, é um negócio incrível. Então, aí você não pode falar de forma no sentido tradicional, mas existe um rigor ali do que ele está querendo expor. É narrativo também, tá? E eu não vejo mal nenhum nisso. Então, a introdução da pedra é alguma coisa onde eu procuro sair de um pulso bastante fixo, assim, né? E terminar de uma forma caótica, mas explorando ao máximo um certo timbre que eu criei artificialmente em cima dos ataques de som de pedra. Porque os sons de pedra eles têm uma riqueza, na verdade, nos ataques. Eles não têm corpo. Os sons não têm uma sustentação. Breves e tem aquela força no ataque. Então eu criei uma extensão artificial nesses ataques, utilizando uma espécie de filtragem que procurava, nesses ataques, as frequências mais emergentes, mais, digamos, mais protuberantes, as frequências que fossem mais evidentes, aquelas frequências, então eu puxava elas artificialmente. Isso foi dando um colorido meio marimboso, né? para esses choques de pedra. Mas é tudo artificial, é tudo criado com filtro. Mas a concepção da obra em 3 partes, ela veio já no início? Não, que tipo de contraste, por que está em 3 partes? Assim? Por que não é uma coisa contínua? Eu não concebi as 3 partes. As 3 partes que eu digo, a introdução à pedra também é dividida em partes. Sim. Né? Acho que mais de 3 até, 4 ou 5, não lembro, pequenos. Né? Depois eu tenho 3 peças no conjunto todo que são muito contrastantes. A introdução à pedra, ela tem bastante essa mistura de ataques e ressonâncias. A segunda peça, neolítica, é muito na base do ataque, é muito crespa, é muito menos ressonante. Ela acontece numa região muito menor assim, do espectro, uma redução maior, né? E a terceira peça, ela é uma exploração do colorido mesmo. Né? Ela é o contrário da segunda. É o que eu chamo de canto, é uma coisa mais vogal do que consoante. Segundo a introdução à pedra, teria então 3 partes, é isso, meu nome? Acho que tem 4 ou 5, até partes pequenas, eu não lembro mais. Mas ela vai... Mas o que caracteriza? Por que você... são momentos distintos, são eventos em separados em que é um trabalho de filtragem? Não, eu fiz várias... na época eu trabalhava com um sampler. E esse sampler me permitia ter várias vozes. Né? Era um sampler controlado via MIDI por um programa de edição de como é que chama isso, gente? Todos os programas que fazem sequenciador. Né? E esse sequenciador estava, ele controlava sons desse sampler, né? desse amostrador de sons. Né? E um teclado que me permitia fazer as transposições, onde eu ia experimentando as relações. Eu gostei disso daqui, isso aqui está funcionando bem. Então eu fiz várias sequências de jogo com esses sons, e o amostrador, o sampler, né, me permitia fazer 8 loops em cada som. Aí eu explorei isso
né, foi onde eu comecei a me interessar muito pelo loop. Porque o loop, se você faz a repetição de duas coisas e uma coisa é um pouquinho maior do que a outra, tem uma tendência de sair de fase e passear no espaço. Então tem um trabalho de espacialização ali que eu não fiz usando reverb ou delay, é tudo feito por conta dos loops, da exploração desses loops. Então é um elemento central ali da construção dessa forma que você deu ali. Quer dizer, dessa microforma, né? Porque a macro mesmo que deu foi depois que eu fiz essas sequências, que foram mais ou menos improvisadas, eu peguei e falei, essa daqui fica bem colocar no início, essa daqui fica bem colocar no final. E aí entra o subjetivo ou intersubjetivo, se você quiser, se houver uma concordância com o grupo, tem ali algo de intersubjetivo, mas não tem uma obediência a um critério pré-estabelecido. Aquilo foi crescendo também. Todas essas peças que eu fiz foram crescendo ao longo da feitura. Você acha que, no caso, só para explorar um pouco isso, se você alterasse a ordem dessas, faria diferença na obra? Faria. Então a ordem, nesse caso, ela tem um sentido que dá sentido a mim. Para mim deu elas não sentido. São coisas independentes, assim, no sentido... Não, elas têm uma mesma materialidade, né, para sustentar uma certa identidade entre as partes, né? Materialidade que eu estou falando aqui no sentido do timbre, da qualidade de ataque, mas eu não veria com bons olhos trocar os trechos de ordem, não. Eu acho que tem um certo... algo que se presta para o que eu queria. Eu queria algo bastante redundante no início e terminar mais caótico.